termina para ficar mais tranquilo de entender. Mas plantando soja mais cedo, com cultivares mais adaptadas, eu estou colocando a minha segunda safra numa melhor condição. E por que isso é importante? Porque eu maximizo as duas únicas coisas que a gente não consegue expandir hoje, que é terra. O meu metro quadrado ele não vai para cima, quando a gente trabalha com agricultura, a não ser hoje as agriculturas verticais, e o tempo. Essas duas coisas eu não crio, não tem mais o que fazer. Então, eu estou produzindo mais no mesmo tempo e na mesma terra. Eu tenho 2 cultivos. Nem estava conversando com o Maurício. Lá, graças a Deus, a gente tem chance de ficar feliz 2 vezes no ano. Às vezes aqui não tem. Em 2011 até a situação atual, ali para 2018, é o que a gente está fazendo atualmente. Isso aqui é muito importante porque isso vai guiar ao restante da palestra. Eu planto soja em setembro a determinadas localidades. Para algodão, isso é quase obrigatório, plantar soja em setembro. Setembro eu estou forçando a semeadura, então tem riscos de replantio. E eu planto algodão invariavelmente, pessoal, em janeiro, em alguns locais, no máximo até a primeira semana de fevereiro. E é algodão chamado segunda safra. Não me falem safrinha que eu vou falar. É segunda safra. E algodão, quando falo em safra, que foi o que era até o primeiro momento, é um algodão plantado entre Natal e Ano Novo. Uma diferença de 2 semanas faz diferença, Felipe? Pra caramba. Impressionante como faz diferença. E o milho, por mais que a gente manteve a mesma janela de semeadura, mas a importância da cultura na soja, no sistema soja-milho, ela é diferente. Quem produz soja no sistema soja-milho é sojicultor e tem uma renda com milho. Quem produz soja, no cultura soja algodão, é cotonicultor e tem a soja. Vou mostrar alguns valores monetários para vocês. Mas esse milho ele vai entrar um pouco mais tarde. Nós colocamos a janela ótima. Obviamente, quanto mais cedo, mais milho eu vou produzir. Isso quem vai mandar vai ser o econômico. Contudo, sem risco, até 26 de fevereiro. Vou produzir. Se eu entrar para março, a culpa é tua. Você que está aí colocando a camisa, acreditando mais no tempo do que os dados mostram. Então, esse é o cenário que nós temos de história no Mato Grosso. E por que isso, pessoal? Por que as pessoas desenvolveram aqueles meses, aquele cenário? Justamente por causa que isso aqui, ó. As chuvas começam em agosto, às vezes até em setembro. A janela para a semeadura de soja, o zoneamento climático, abre dia 15 de setembro. Eu tenho uma crescente de chuva até um pico em janeiro e fevereiro. O que a gente faz em janeiro e fevereiro? Colhe soja. Logo, os nossos cultivares têm uma certa resistência à chuva na colheita. Não é tão simples assim. Já vi gente chorando lá da lavoura por perder por água. É comum isso. E eu tenho a extensão dessa chuva até maio. Junho varia bastante. Então eu tenho que garantir que as culturas que eu planto em janeiro e fevereiro, milho e algodão, têm água suficiente para finalizar o seu ciclo. E a temperatura, pessoal, olha aqui são as médias, né? O ano de 2021 foi o ano que a gente teve a menor quantidade de água nesse período aqui, 900 milímetros, e 17 e 18, o ano que a gente mais teve água aqui, é uma série histórica, se eu não me engano, de 10 anos, 2.000 milímetros numa localidade. Isso concentrado, novamente, de setembro até maio. Junho, julho, agosto, é muita pouca, é seco, demais. Temperaturas, e aqui eu peguei a nossa estação lá em Sorriso e aqui no sul do estado. Por incrível que pareça, nessa safra aqui que foi a 2022, eu tive as mesmas temperaturas médias, mínimas e máximas. Ou seja, a estabilidade de temperatura é muito grande. Volta e meia lá em junho dá um frio. Qual que é o frio? 15 graus. Quase mata, pessoal. Quase é o nosso frio. E aqui, pessoal, um panorama do que nós fazemos em termos de adubação. E aqui é generalismo demais, tá bom? É um generalismo extremo só para nós iniciar a conversa. O inverdinho é o que nós aportamos de nutriente na forma de fertilizante, nitrogênio, fósforo, potássio no sistema soja-algodão, no sistema soja-milho. Em vermelho são as exportações para 65 sacos e 320 arrobas, 65 sacos de soja e 130 sacos de milho. Produtividades boas e plausíveis de se conseguir no sistema. Consideramos a fixação biológica 100%
para a soja, vamos mostrar que não é verdade isso, mas para fins desse cálculo, nós consideramos 100%. E o azulzinho é um balanço. Entrada, saída e aquilo que sobra ou o que não sobra. Novamente, extremamente numérico isso aqui. Isso aqui é só para começar a conversa. O que nós notamos, pessoal? Um balanço extremamente apertado de nitrogênio na cultura do algodão, porque eu estou colocando 140, 160, pego a média de 150 e estou exportando a 150 quando produzo 320 arrobas, ou seja, está ficando elas por elas. Detalhe, eu só adubo a cultura segunda safra, o milho e o algodão. E eu vou focar em nitrogênio. Quando eu vou para o sistema soja-milho, se eu considerar somente o milho, eu tenho um déficit de 30 kg por hectare de N. Novamente, isso aqui é matemático. E agora a gente vai entrar no assunto soja. E aqui um pouco da decomposição do que vem da soja. O Nicolas falou muito bem, e só vou reforçar alguns pontos, que a soja ela tem duas formas de ter nitrogênio, que vem do solo e que vem da fixação biológica. E a literatura, ela diverge. Uns falam 60%, outros falam até 80% que vem da fixação biológica. O fato é que o solo tem uma contribuição. E alguns trabalhos, lá com o grupo do Ciampit, o grupo do Nicolas, mostram que a gente tem um balanço parcial negativo. O que seria isso? Basicamente, a soja está exportando mais nitrogênio do que ela está fixando. Logo, ela está levando um pouquinho do que vem do solo. Todo mundo entendeu esse conceito? Beleza, então esses são os resultados. Logo, se eu estou exportando mais do que eu estou fixando, eu estou tirando o nitrogênio do meu sistema. Então, posso diminuir o estoque de N no solo e apresentar em determinadas condições até deficiência de nitrogênio na planta de soja. Bom, a primeira solução para esse problema seria adubar a soja. O Nicolas mostrou resultados maravilhosos. Aqui é só uma meta-análise que nós fizemos com 9 trabalhos para explorar o assunto de forma bem superficial. Nós chegamos através de uma série de chaveamentos que a dose de 300 quilos era que nesses estudos foi o que mais proporcionou ganhos produtivos. O que nós fizemos? Um simples cálculo financeiro. Nesses 300 quilos eu ganhei 9 sacos. 9 sacos eu ganhei R$ 643 com o preço do que estava na época da soja lá em Mutum. E eu peguei os preços que a gente estava praticando para fazer essa quantidade, tanto em ureia quanto em sulfato de amônio, e o preço do inoculante. Então, para colocar aqueles 300 kg de N, eu precisava 652 de ureia, quase 1.500 de sulfato de amônio, e aqui tem o valor, e o preço do inoculante. Então, a conta não bate. O Nicolas falou muito bem, não é economicamente viável eu fazer essa quantidade total de nitrogênio. Mas, contudo, entretanto, e aqui é um trabalho lá dos Estados Unidos, que pegou tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quanto a Argentina, que demonstra que com esse tratamento em verdinho, que é full N, e que eu só vou passar rápido porque o Nicolas falou muito bem, tem um gap. Ou seja, se eu colocar 600 quilos, se eu colocar 300 quilos, eu tenho potencial para ter mais produtividade. Mas o próprio trabalho, ele fala que adubar não é o caminho muitas vezes, ou sem ter um diagnóstico adequado. É melhorar o sistema produtivo para fazer isso, para ter mais nitrogênio no meu sistema de produção. E quando eu olho o cerrado, pessoal, eu tenho duas oportunidades. Na verdade, tenho três. Vou falar das duas primeiras. Que é adubar mais, ou melhor, ou mais eficiente a cultura que responde. No nosso conceito químico mineralista, se eu adubar mais o milho, é plausível de eu ter mais produtividade. Concorda comigo? Se eu adubar mais o algodão, é plausível ter mais rendimento de algodão. Então, por que não fazer isso nas culturas que respondem e verificar se a soja de sucessão ela tem algum benefício em relação a isso? Então, esse é o primeiro objetivo desse trabalho inovador que nós estamos realizando em ambiente de cerrado. Então, obviamente, olhando de forma isolada, sistema soja-milho, sistema soja-algodão, se eu aumentar a dose de nitrogênio no cultivo de segunda safra, eu impacto a cultura da soja. E aí nós colocamos uma pimentinha extra. Bom, se eu tenho um cultivar, e aqui eu vou falar o termo que a gente mais discutiu lá, o que é precoce no Mato Grosso? Precoce no Mato Grosso é um cultivar de 95 dias. 95 dias é muito pouco, pessoal, é muito rápido.
Vocês têm uma ideia, eu acho que leva 20 dias para estabelecer a fixação biológica. Então, aqueles 95 cai para 75, de que ela tem que produzir 70 sacos. É possível produzir 70 sacos. Vou mostrar ali alguns resultados. O cultivar de ciclo médio, mais ou menos 105 dias. O cultivar de ciclo tardio, 125 dias. Isso é para nós. Para vocês, a realidade é um pouco diferente. Mas notem que nós estamos forçando a barra ao extremo. Nós estamos com uma forçação de barra em termos de ciclo bem adequada. Então, se eu associar ciclo com os cultivos de segunda safra, a adubação nitrogenada, o que eu vou responder em termos de fixação biológica? Voltando ao nosso sistema de produção, semeio um cultivar de ciclo de 95 dias, vou plantar milho e algodão mais cedo, né? Plantando mais cedo, eu tenho maior expectativa de produção. Então, isso nós vamos ver aqui, olhando o sistema. E o outro ponto é, como eu penso a soja dentro de sistemas de cultivo? Quando a gente vai lá para a disciplina de manejo, o professor Telmo, ele fala que nós temos monocultura, sucessão de cultura e rotação de cultura. Concorda? O que é a rotação de culturas? 3 ou mais cultivos no espaço de tempo. Então, como que a soja comporta a sua fixação biológica relacionada a esses diferentes arranjos produtivos? Lá nós temos poucas opções, porque os dois cultivos, tanto soja milho quanto soja algodão, têm valor econômico. Quando você fala para o produtor, tira o milho, tira o algodão, você vai ter uma guerra com ele. Mas, se por acaso houver um problema de nematóide e eu precisar mudar, como que a soja pode se comportar? Para isso, nós temos um aparato experimental gigantesco. Isso aqui é mérito da Fundação Mato Grosso, eu só sigo com o histórico deles, como pesquisador lá. E isso faz parte de um estudo mais amplo. O objetivo número 1, de forma isolada, soja milho e soja algodão. Nós temos 2 ensaios. Um na Itiquira, chamado N-Sistema, e 3 ensaios, na verdade, que vão compor um estudo chamado N-Algodão. Um em Sapezal. Sapezal aqui é pertinho da Bolívia, pertinho também de Rondônia. E outro em Itiquira, sul do estado. Regiões predominantemente características do sistema soja milho, aqui embaixo, e soja algodão para lá. Por que soja algodão lá? Vai chover mais cedo. Essa é a explicação. Anos, safra 22-23, laninha, produtividades excelentes, excepcionais, produtor dando risada. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Bons resultados, porque safra 23-24, a gente está trabalhando esses dados, na verdade está analisando, mas o produtor não está muito feliz. Nós tivemos seca, compadecemos com vocês nos últimos anos. Segundo objetivo, rotações de cultura ou sistemas produtivos. RCS, nosso principal ativo quanto pesquisa em sistema de produção, um ensaio que tem 16 anos no campo, da mesma forma, por uma instituição, e outros 2 ensaios em parceria com a Bayer, que só foram analisados nessa safra, porque é um ensaio mais jovem, um ensaio de 3 anos, que fechou o ciclo agora. Então, beleza, agora vamos analisar. Mas esses aqui eu não vou mostrar para vocês, só mostrar que existe. Vamos lá, vamos falar aqui soja milho para começar a história. Ensaio N-Sistema, 11 anos de experimento. 11 anos fazendo exatamente a mesma coisa. Esse ensaio fica aqui em Itiquira, e aí as caracterizações químicas do solo. Solo top, solo bom. Quais que eram os tratamentos? Adubada a cultura do milho, dose 0,50, 100, 150. Qual que é a dose média que o produtor coloca? Vai de 80 a 120. O que define isso? Dinheiro. Se o milho vale mais, coloca mais. Se o milho vale menos, coloca menos. Esse ensaio aqui tinha 12 repetições. Então nós pensamos, bom, se eu tiver 4 para 3 cultivares, fica legal. Colocando 3 cultivares. A Iguaçu, a Foca, a Olimpo. Precoce, médio e tardio. Simples assim. Antes de nós fazer isso na safra 22-23, a gente tinha esse cenário aqui, pessoal. Até a safra 19-20, a gente tinha tendências, que são dose no milho, produtividade de soja. Tinha tendências a alguma coisa, nada estatisticamente diferente. Safra 20-21, uma safra que nós também tivemos algumas dificuldades climáticas. Nós saímos de 56 para 65. Opa, peraí, está acontecendo alguma coisa nesse experimento. E aqui está a foto. Dose 0, dose 150, aplicado no milho. Logo, aquela primeira hipótese que nós tínhamos que fazer alguma coisa diferente na segunda safra, está resvalando na cultura do milho. Porém, vamos monitorar.
Safra 21-22 foi o inverso, é de 81 para 72. Poxa vida, como a vida de pesquisador não é fácil. Bom, vamos colocar as outras cultivares e fazer aquele experimento. Nós estamos com os dados de 22 e 23. Linha vermelha, precoce, médio e tardio. Aqui, só as produtividades das cultivares, chegou a 94 sacos, 80 e 71. Uma cultivar de 95 dias, produzindo 71 sacos, é muita coisa, é muita coisa. A gente espera dessa cultivar 50. O que a gente vê em relação às doses, pessoal? Cultivar precoce mudou muito pouco. Fez nem cócega. Média, 79 por 81. Não foi estatisticamente diferente. Aumentei o potencial produtivo, aquilo que o Lucas falou, saiu de 91 para 97. Não foi estatisticamente diferente. Não posso falar que a dose 0 e a 150 é diferente. Contudo, se eu repetisse ano que tiver essa diferença, aí eu já posso falar. Mas chama atenção, de 91 para 97 foi a maior tendência a aumento de produtividade. Vamos lá, vamos investigar um pouquinho mais. O que é isso, pessoal? Aqui eu tenho as cultivares e a porcentagem de nitrogênio que vem da fixação biológica e a porcentagem do que vem do solo. As barrinhas mais escuras é o que vem da fixação biológica e as barrinhas mais claras é o que vem do solo. Obviamente, somando as duas, eu tenho 100%. Mas o que mais chamou a tal sistema é melhor que o outro. Está todo mundo muito parecido. O ano que mais diferenciou foi esse ano, 2021, que a gente teve alguns problemas climáticos e, opa, talvez no ano ruim a gente tenha algum indicativo. Não foi dessa vez. Mas, talvez nesse ano, que foi bem ruim para nós, seja o ano. E ali notem uma linha verde. O que nós fizemos nessa linha verde? Nós paramos de revolver aquele sistema, colocamos braquiária. Em simplesmente um ano saiu de 22 para 35, já no outro ano, na safra 21-22, ficou perto ali dos 76 megas dos outros sistemas. Em 22-23 foi um dos tratamentos que a gente mais teve produtividade. Então, um poder dessa planta muito interessante. E pegando uma fotografia aqui novamente da safra 22-23, é onde que eu tenho os dados para mostrar para vocês. Nós tivemos produtividades altas aqui, nesse soja milheto, 83 sacos pós uma cruzalária. Produtividades, não são produtividades baixas, né? Mas no soja pousio que eu coloquei braquiária e, obviamente, no soja pousio. E essas barrinhas aqui são basicamente o aporte de massa seca. Então a gente tem um sistema aqui que está aportando num ano só 22 toneladas de massa seca. É muita massa seca. Mas é massa seca proveniente de gramínea. Então tem que olhar a qualidade dessa massa seca também. Mas vamos para os tratamentos e para os resultados de fixação biológica. Primeira parte, produção de massa seca. Essa soja, parte aérea mais grão, produziu muito. Característica da cultivar. Nós precisávamos colocar uma cultivar que manejasse os nematóides de cisto que nós tínhamos no experimento. Se eu tenho cisto, eu perco potencial produtivo. Perdendo potencial produtivo e muitas vezes por característica da cultivar, eu tenho mais massa seca. Então tem uma diferença estatística que é só uma foto. Soja pousio, soja milheto e soja milho. A diferença é que tinha altura essa situação. Aqui, pessoal, qual é o sistema que menos fixou biologicamente? Sistema degradado ao longo do tempo, o soja pousio, ou seja, degradação do ambiente, impacto em fixação biológica. Tratamento 5, sistema em que eu tenho aporte de nitrogênio constante, via fixação biológica no milho, ciclagem da braquiária, crotalária e a soja. Então foi o que menos fixou. Ou seja, colabora um pouco com aquela hipótese de que a ocupação nitrogenada no milho ela faz toda a diferença, mas aqui é um nitrogênio diferente. Um nitrogênio que está no sistema. E o soja milho foi um que teve bastante, mas muito próximo numericamente desse sistema, falando de ocupação nitrogenada. Quando a gente vai para a porcentagem, o sistema soja milho ele entra nesse bolo. E alguns outros mais. Aqui, porque vem de crotalária, aqui um sistema de alta intensidade, e aqui um sistema que vem de milheto. Como pesquisador, nada é tão simples,
Mas isso aqui se explica, isso aqui a gente vai ver nesse ano como que se explica. Mas o fato é que diversificar o sistema também causa impacto em fixação biológica. E aí, pessoal, quando eu vou para o balanço, os sistemas mais equilibrados são aqueles 5 que eu falei para vocês. O sistema soja pouseu, mas por que ele é equilibrado? Porque ele não produz. Se ele produzisse, talvez esse número fosse muito maior. O sistema soja milho, mas aqui eu estou olhando a fotografia, e a área degradada também é o único que foi negativo. Então, são diferentes motivos pelos quais faça um sistema modificado à fixação biológica. Aqui, no Rio Grande do Sul, eu vejo que vocês têm algumas oportunidades de diversificar o sistema de produção em relação a plantas. Nosso sistema protelário de leguminosa lá, para solar argiloso. Aqui vocês têm algumas outras opções que são interessantes. Então, talvez isso possa ajudar também vocês em termos de fixação biológica. No fim das contas, essas são as conclusões de que um estudo, quando eu tenho maior aporte de nitrogênio em sistema de produção via matéria orgânica, via aporte de massa seca e via adubação nitrogenada também nos sistemas mais simplistas, são aqueles que estão diminuindo a responsabilidade da fixação biológica, em termos de porcentagem. Agora, se eu fixar mais quantitativamente, isso vai ajudar e vai ajudar bastante. Conclusão: aumentando a adubação nitrogenada, eu diminui a fixação biológica, contudo, eu também estou exportando menos nitrogênio na composição ali do balanço parcial negativo, isso para sistemas de sucessão de cultura soja, milho e soja algodão. Sistemas com uma variedade de planta maior e colocando nitrogênio, sistema soja milho adubado, sistema soja pousio, tem diminuição da fixação biológica, só que os motivos pelos quais tem diminuição da fixação biológica são diferentes. Aqui por degradação, aqui por aporte de nitrogênio mineral e aqui por aporte de nitrogênio orgânico, muitas vezes. E o que eu gostaria de falar para vocês como mensagem final é que, em sistema de produção, nós não podemos ver a foto. Se eu ver a foto, eu critico e coloco muito peso para a adubação nitrogenada e para a fixação biológica, olhando somente a soja. Mas eu tenho milho, eu tenho algodão, eu tenho plantas de cobertura, eu tenho braquiária, eu tenho outros elementos que eu posso compor a minha análise. Então, se você olhar somente a foto e não olhar o filme, você obviamente vai ter problemas de sustentabilidade e obviamente você vai ter problemas de dinheiro. Muito obrigado da Fundação, da minha par, a Larissa, e estou à disposição aí para perguntas logo mais.